todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje falando sobre uma das bebidas mais populares, acredito que mais antigas também, talvez de toda a nossa história da humanidade, é o vinho. Isso mesmo, ele que agrada, né, aos diversos públicos, são diversos tipos de uva, e é sobre esse tema, esse assunto que eu bato papo hoje com Daniel Almeida, também conhecido como Almeidinha, e para você que não sabe, São Bernardo do Campo tem uma associação de produtores de uva, o Almeidinha faz parte, então ele traz esse legado histórico. Eu mesmo seja muito bem-vindo, Daniel, ele me contava nos bastidores, isso vem desde o seu pai, do seu avô, né, o seu pai português, então traz toda essa bagagem, né, realmente essa tradição de preparar, desde amassar a uva até envasilhar, e isso é feito até hoje. Sim, boa tarde ou boa noite, depende da hora que está sendo visto o vídeo, né? Prazer estar aqui, Mariana. Então é isso, a gente valoriza muito as tradições, no meu caso as tradições portuguesas, né? Meu pai, meu avô, meu pai já é de uma região de Portugal que já é produtora de vinho, é onde é feito o vinho do Porto. Então aquelas encostas que tem aqueles socalcos das montanhas que vão descendo parecendo uma escada, e ali ao fundo tem o Rio Douro. Então meu pai nasceu nesse contexto, trabalhou ali na lida como um funcionário, um peão, mesmo sem idade para isso, mas era o trabalho na época. E veio para cá com 16 anos para o Brasil, veio batalhar, vencer, graças a Deus. E só que trouxe também essa semente, essa vontade, esse não perder o gosto de fazer o vinho. Então foi só criar essa semente, se alojar aí junto com o tio avô, pronto, começou a fazer o vinho em São Paulo e depois passou para São Bernardo. Daniel, qual foi o seu primeiro contato, o primeiro contato que você lembra de todo esse processo? Porque você acompanha, né, seu pai e também seu avô fazendo todo esse processo de fazer o vinho, preparar realmente, fabricar, desde muito pequeno. Você consegue se lembrar qual a sua primeira memória? Olha, acredito que uns 4 anos talvez. Era um tio-avô do meu pai que fazia o vinho lá na Vila Formosa. E aí o meu pai sempre ia para ajudar, gostava, e eu sempre também pedia para ir. Só que eu não podia ir quando tinha aula, então era só quando eu não tinha aula. Então eram as férias, às vezes no início de janeiro, fevereiro, eu ainda pegava. Então a lembrança que eu tenho, eu acredito que uns 4, 5 anos, que eu me lembro que enquanto os tios se juntavam ali, ficavam mexendo ali na uva, a gente ficava ali numa escada, num escadote, ao lado do lagar, eu e uma prima, eu me lembro disso. A gente chupando uva e os tios, no caso, fazendo ali a maceração da uva, né? Então, é uma memória bem antiga mesmo, isso já vem de longa data. E hoje, o que você mais gosta? Hoje que você domina, né, o processo completo, o que você mais gosta? O que você mais aprecia de ponta a ponta? Olha, eu diria que fazer o vinho mesmo, quando chega a uva, que ali é o diferencial. A gente tem o conhecimento prático, vamos dizer assim, mas o conhecimento é amplo do vinho, né? Você quanto mais estuda, mais você percebe que não sabe nada. Mas para o vinho artesanal e para a uva Isabel e a Bordeaux, que é as uvas americanas, né, que o pessoal costuma dizer, a gente percebe que à medida que a gente se encontra com nossos amigos produtores, é engraçado porque todo mundo recebe a mesma uva, vem no mesmo caminhão, mas quando a gente faz as nossas festas, traz ali as garrafas para experimentar o mesmo tipo de uva, você percebe diferenças. E não é que existe um errado ou outro, não. Cada um fez o jeito que sabe, cada um fez o jeito que aprendeu. Então essa, entre aspas, magia de tornar a uva ali, ela se tornar ali um elemento, um vinho futuramente, eu acho que é essa parte que atrai mais. O restante, tudo sempre feito de trabalho, mas a gente não encara como trabalho, encara como realmente uma satisfação. E você contava que esse fazer o vinho, né, são variadas uvas, são Sim. variados tipos. Você especificamente me contava nos bastidores que há cerca de 4, 5 anos você prefere trabalhar com a uva americana. Isso. Qual é a diferença ou quais são as principais, as mais conhecidas, para quem não domina esse tema? Bem, vamos lá. Quando você vai tomar algum vinho no restaurante, você vai comprar um
um vinho de rótulo, né, o que a gente costuma dizer assim. Você nunca vai encontrar ali uma uva, Bordeaux ainda até você encontra, mas você não vai encontrar Isabel, Niagara, é muito difícil. Então você encontra vinhos de uvas viníferas, então você vai encontrar ali o Taná, o Cabernet Sauvignon, o Sangiovese, então são uvas que a casta dela já é feita para a produção de vinho. A uva Isabel, a uva Bordeaux e a Niágara é aquelas que foram produzidas para uva de mesa, não era uva para vinho. Mas isso já remonta ali já no começo do século XIX, à medida que começou a ter ali, principalmente porque os portugueses já faziam vinho. Né? O pessoal que já veio da roça e já vinham para cá, e sempre ficava com aquela, preciso fazer alguma coisa. Mas os italianos, quando vieram para cá, eles acabaram difundindo muito isso. E à medida que vieram, não se tinha os outros tipos de uva, o que tinha aqui muita Isabel, Bordeaux, então eles faziam vinho ali com essa própria uva. Isso pegou um gosto popular. Hoje, até onde eu sei, essas uvas são produzidas em uma boa quantidade, só que elas são canalizadas ali em sucos de uva, às vezes para fazer algum corte num outro tipo de uva, mas bem sutil. Mas uvas para vinho mesmo, você sempre vai encontrar essas viníferas e não propriamente as americanas, que a gente encontra mais no mercado. Importante a gente falar que esse vinho que você produz, sua família produz, também esses outros produtores que fazem parte dessa associação de São Bernardo do Campo, são então vinhos artesanais. Sim. O que acontece é que então não são comercializados. Não. São para consumo próprio, para, como você mesmo disse, né, compartilhar em reuniões aí com amigos Sim. ou da própria associação. E aí algumas pessoas podem se perguntar, mas e o sabor final? Né? É muito diferente de um vinho chamado comercial, digamos assim, que a gente compra ou encontra em alguns lugares comerciais? Ele tem um diferencial, mas assim, toda garrafa tem a sua característica. Por quê? Porque é a uva ali que ela foi feita. Então o artesanal ele também traz isso, só que o artesanal, ao meu ver, ele traz muito mais o buquê, o paladar da uva. Não que as outras não tenham, não isso. Mas ali você também carrega o amor do produtor. É algo imensurável, né? Mas é diferente para quem toma. Por exemplo, se você faz ali uma degustação às cegas ali, porque uma parte pode até pensar assim, poxa, mas um vinho de artesanal não deve ser bom e tal. Mas se a pessoa toma sem preconceito, ela experimenta, ela incorpora o vinho. Eu tenho amigos que quando eles tomam o vinho, assim, é uma uva Isabel, por exemplo, uma uva que muitos não dão muito valor, mas dá um vinho muito bom. E é o que meu pai sempre gostou mais de fazer, até melhor do que o Bordeaux. Mas eu costumo fazer dos dois até para fazer um blend. Eu costumo fazer assim, uma parte de Bordeaux e uma parte de Isabel. Eu batizei isso como São Martinho, o vinho São Martinho. Por que o São Martinho? São Martinho é o santo protetor dos produtores de vinho. Uhum. E isso tem uma festa todos os anos que a gente faz em São Bernardo, sempre comemorando o dia de São Martinho. E o seu vinho, ou os vinhos produzidos por você, tem um nome, tem um rótulo? Eu utilizo como Catedral do Vinho. Uma vez meu pai, acho que foi, se eu não me engano, foi em 95. Ele foi para Portugal e aí ele foi visitar aquelas caves do Rio Douro, que tem ali aqueles vinhos do Porto e tal, e comentaram com ele, né? Falaram assim, agora vocês estão entrando aqui no território santo, onde as barricas é como se fosse santos, né? Imagens de santo. Então aqui é uma catedral. Aí o pai pegou isso e tal, e falou, poxa, vou chamar de Catedral do Vinho. Mas é uma forma de você ter o seu nome, senão seria Vinho Almeida, né? Vinho Almeidinha. É mais para ter um diferencial, mas não registrado, nada disso. É só para ter um charme no rótulo quando você entrega para a pessoa. E você produz anualmente, né? Ou anualmente. Seja, uma vez por ano, faz todo o processo. E qual quantidade de uva? E essa quantidade de uva é revertido em quantos litros de vinho? Eu produzo mais ou menos uns 800 quilos de uva. Convertido isso dá mais ou menos uns 450, 500 litros. Pode parecer muito, mas a gente tem que levar em consideração que o vinho leva um tempo para amadurecimento. As uvas americanas, elas levam em média aí pelo menos uns 11, 12 meses para começar a ficar bom. A gente às vezes até começa a tomar antes e acaba, né? Mas a gente tenta respeitar esse prazo. Então sempre a gente fica com uma safra anterior
e aí vamos degustando e tal, e o outro vai amadurecendo. Então, é uma quantidade, é um número que eu consigo encontrar. Posso fazer menos? Não apertaria? Com certeza, mas achei um número bom esse. E qual é o vinho que você produziu, que você ainda tem guardado, mais antigo? Quantos anos faz já que ele está lá guardado apurando? Bem, aí a gente entra numa outra parte. Tem um outro tipo de vinho que nós fazemos, que o meu pai é na região do Douro, que é um vinho, eles costumam dizer que é um vinho abafado. É um vinho que ele leva álcool de vinho e ele tem um vinho mosto. O vinho mosto é aquele vinho que está fermentando e você tira ele antes da hora. Então, quando você adiciona o álcool do vinho, ele para a fermentação. Se ele para a fermentação, ele não queimou o açúcar, então ele fica doce naturalmente, sem colocar açúcar. Isso é o esse é o vinho Porto. Agora aqui, o meu pai, com o passar dos anos, pelo fato de já ter nascido nessa região, ele acabou encontrando o que faltava para fazer o tipo Porto. Então eu costumo dizer que assim, o que nós fazemos é o tipo Porto, porque Porto é só o de Portugal. Sim. É que nem o champanhe. Champanhe é só o francês, é só daquela região. Então eu falo que é o tipo Porto. Esse tipo Porto mais antigo, 98. Tá lá ainda, tem garrafas guardadas. Tá escondido, alguma tem. Então tem de 98, tem algumas de 2000. Tem um colega produtor que ele teve aí uma festinha, né? Eu não sabia o que dar, eu fiz uma caixinha, peguei um 2005 e coloquei uma trava ali. Abriu só daqui a 20 anos. Quer dizer, aí ele vai ter mais 20, vai ter 40 anos aquele vinho. E corre o risco de um vinho desse daqui 20 anos, ou seja, quando ele estiver com cerca de 40 anos já de produzido, ele ter passado do ponto? Bem, vamos lá. Se for o tipo Porto, o Porto, ele não corre esse risco, por quê? E como o teor alcoólico dele é maior, ele tem 19 graus o alcoólico, é o tipo do vinho que você toma só um pouquinho, um cálice, é como se fosse um licor. Pelo fato de ele ter um teor alcoólico maior, então ele não tem esse perigo. Agora, se fosse um Isabel, um Bordeaux ou um Niagara, que é as uvas americanas, eu manteria ele no máximo 4 anos. As outras uvas viníferas, ela até pode aguentar mais, 10, 12, mas ele vai perdendo uma qualidade. Aí você tem que guardar bem, tirar da luminosidade, sem variação de clima, né? Para não mexer tanto. Agora o do Porto é tranquilo. Essa é uma curiosidade que acredito que nem todo mundo, ou que bem poucas pessoas saibam. Por que tirar o vinho da luminosidade? E qual é a forma correta de acondicionar o vinho? Porque as pessoas falam, não, tem que a garrafa ficar deitada, não pode ficar levantando deitando, mexendo. O intuito dela ficar deitada é para quê? Justamente para ela deixar a rolha umedecida. Então vamos imaginar, se ele ficasse de pé, a rolha ela acaba não tendo contato com o líquido e dependendo da qualidade da rolha, ela pode acabar ressecando. Se ela ressecar, é o álcool que evapora. E se evaporar o álcool do vinho, a alma foi embora. Aí o que você tem ali é um vinagre bonito. Né? Para temperar uma salada, umas batatas cozidas que os portugueses gostam, né? Agora, é importante proteger ele da luminosidade, até por causa dessa variação climática, né? Porque pega a luz, pode acabar esquentando, aí tem aquelas variações mais, menos, então tenta evitar. O que eu já percebi, assim, dessas uvas americanas, não é bom deixar muito tempo guardado, porque ele perde ali realmente o sabor. Se for as uvas viníferas, essas Taná, Cabernet, até é possível deixar mais. Mas eu entendo que ainda tem um pouquinho de limite. Tudo depende das condições que ela está guardada. E aí vocês, especificamente, têm esse local, né, onde todo esse processo é feito. Você compartilhava comigo que o espaço de vocês fica no bairro Batistini, em São Bernardo do Campo, e tem realmente aquele tacho enorme onde vai, amassa a uva ou não? Esse processo ainda é manual ou isso é mais em filme e hoje já é mais industrial? Ou tem formas modernas ou não? Formas modernas tem, isso é fato, mas pelo fato de ser artesanal, a gente também não foge muito à regra. Então a gente tem ali uma tina grande, né, um lagar grande para poder fazer a produção, mas como é pouca quantidade, você não recebe logo as 800 quilos de uma vez, então se acaba fracionando, então é tranquilo. Mas, por exemplo, essa época que meu pai ajudava um tio, esse tio-avô, era 2 toneladas que eles faziam, e às vezes fazia 2, 3 vezes. Isso década de 80, por aí, finalzinho de 70.
Mas a gente também não toma tanto, então não precisa fazer tanto. Então, o segredo é você encontrar um número que você não fique sem vinho até o outro estar pronto. Então, hoje, por exemplo, né, uma coisa que você me explicava, o período ideal para se começar a fazer é fevereiro e março. Que a gente pega as uvas do sul. Agora é a época das uvas do sul. Sul e também tem aqui em São Paulo. Aqui a região aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, Jundiaí, São Roque, ali as cidades vizinhas, eles têm se desenvolvido muito bem. Eles têm virado a chave ali para fazer realmente até um turismo vinífico, né? Então eles têm se destacado. Às vezes aparece até uvas sendo oferecidas por ali. Mas aqui, janeiro é aquela história, né? Chuvas, às vezes dá um granizo ali, e a produção que a pessoa tinha tanto tempo não dá nada. E para o produtor não ganha nada, né? A gente só vai comprar uva se ela estiver boa. Agora, tirando essa parte, também há uma oportunidade durante o ano de vir uvas de Petrolina. Petrolina lá no Nordeste. Ah. Meu pai, inclusive, ele está no Nordeste. Ele tem lá uma roça de uva, para variar. Já vai fazer 10 anos que ele foi para lá. Mas ele não produz vinho, não comercial, nada disso. Ele produz uva uva de mesa. Uva para ali os ceases e tudo. Eventualmente ele acaba fazendo vinho, porque é aquilo que eu te falei. O português está aqui, ele sente essa vontade, essa necessidade de fazer o próprio vinho. Aí lá ele faz com a uva Vitória, aquela uva sem semente que a gente encontra no mercado, sabe? Mas aí já é essa necessidade que você fala, né? Uma questão muito mais da tradição, de resgate com as raízes. Exatamente. Né? De alguma coisa mais nesse sentido. Então, só para a gente deixar claro, por exemplo, esse processo que você começa agora, já que você falou pra gente que às vezes leva 11 meses, 1 ano, ou seja, esse vinho você só vai tomar em 2027. Se não acabar o 26 primeiro. Porque agora você está tomando o que você fez em 25. Exatamente. Vamos supor, o que eu tenho hoje é o de 25. Então a gente vai degustando tranquilo e tal, né? Refeição, festa de família, alguma festa que a gente participa, tranquilo. Agora vamos supor que acabe em outubro. Aí tem que abrir. Aí, olha, você ainda não está no ponto, mas vai ser você mesmo. Aí a gente fala assim, já sabe o que é. Você toma o vinho, você fala, já sabe o que é. Quer dizer, não está no ponto, mas está no caminho. Está no caminho. E a associação, né? O que você gosta de fazer parte? Há quantos anos você e sua família fazem parte da associação? E o que tem para vocês de mais especial de estar em contato em São Bernardo com outras pessoas, outras famílias, né? Que perpetuam também, cada uma a sua tradição. Olha, a associação, ela encaixou muito bem com a gente. Porque é algo que a gente já fazia rotineiramente, todos os anos. A diferença é que a gente encontrou um lugar com amigos, fizemos novos amigos para expor, para conversar sobre o nosso vinho e também experimentar o vinho do pessoal. Essa associação já tem 27 anos, já estou com meu pai desde o início, né? A primeira reunião foi ali em São Bernardo, ali no Baeta Neves. A primeira reunião eu acabei não indo. Não lembro porquê, mas soube, vi ali um anúncio no jornal, até passei para o pai e ele foi. E desde então, a gente vem agregando essa associação com palestras, com viagens, mas principalmente com festas. A gente tem 2 festas anuais. Uma é a fechada por produtor. O produtor está ali, leva um vinho, leva a sua família, a pessoa que ajudou a fazer o vinho, então vira uma noite assim, só de conversa entre amigos. Só que isso antigamente era só assim, uns 15 anos atrás, 20. Só que a coisa começou a crescer tanto que a gente dividiu. Então nós temos uma segunda festa que aí ela é vendida um convite, a gente faz num lugar onde tem um buffet, porque antigamente a gente tinha muitos restaurantes lá em São Bernardo, mas infelizmente a coisa não se manteve. Mas enfim, aí a gente faz alguma situação, faz em algum lugar e pega um buffet, a pessoa compra o ingresso, a gente fica expondo os nossos vinhos e a pessoa toma de um, toma de outro. Então é aquilo que eu falei, a pessoa tem a oportunidade de experimentar uma mesma uva de um vinho de vários produtores. E se essa pessoa quiser comprar? Não se vende. Não pode. É porque a gente não tem uma legislação para o vinho artesanal, né? A gente tem o vinho colonial até tem. Eu não sei totalmente as regras, mas assim, você já tem que produzir pelo menos 80% das uvas,
você já tem que ter uma acomodação diferente, então já foge daquilo que a gente produz, pouca coisa. Então é melhor manter bonitinho ali a gente fazendo para nós, para a família, para alguma festa e mantendo a tradição. Acho que isso que é importante. Você me perguntou o que agrega bem essa associação, é isso. É encontrar outras pessoas que também têm o mesmo calor, o mesmo afinco com isso, e divulgar e dividir esse amor de fazer parte de uma associação de vinho. E antes da gente finalizar, você continua perpetuando essa tradição também? Sim, sim. Eu, assim, desde os meus 4 anos, eu falei, quando eu tenho uma memória em relação a vinho, desde sempre, eu sempre gostei de participar, de me inteirar. Tanto que meu pai, quando eu propriamente só vim fazer vinho sozinho, entre aspas, foi quando meu pai foi para Petrolina. Porque eu sempre fiz com ele, mas ele é que escolhia a uva, ele... Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então eu não precisava, ele decidia. Mas depois eu até coloquei isso para mim. Falei, não, eu preciso mostrar e também para mim que eu sei fazer vinho. E graças a Deus o pessoal fala, você está seguindo bem os passos do pai. Então é sinal que eu não tenho mudado a regra, não tenho mudado a receita. Que bom. Daniel, quem quiser conhecer um pouco mais, né, sobre essa história de vocês, ou até mesmo da associação, tem como entrar no Instagram, acompanhar? Bem, o que nós temos é um e-mail do nosso presidente, né? Agora, de cabeça, eu não tenho. O Instagram, eu acredito que não tem, porque ali é o seguinte, como é uma associação de meia idade para frente, então, até onde eu sei, não chegaram a fazer ainda um Instagram, nada. Mas é uma ideia boa, já para poder deixar ali à disposição, né? Porque ali a gente fica naquela rodinha, né? Mas é bom divulgar, porque quantos não estão vendo, quantos munícipes não estão vendo, quantas pessoas não querem aprender, exatamente, às vezes, a fazer também. E a associação vem em prol disso mesmo. A pessoa, às vezes, tem algum parente que fazia vinho, às vezes desperta essa vontade, a associação já está aí justamente. Sem dúvida. Posteriormente, te passo o e-mail do nosso presidente. De qualquer forma, a festa aberta para o público, geralmente em que mês acontece? Outubro ou novembro. Não tem uma data certa, porque tudo depende do ano, né? A do ano passado fizemos em novembro, se eu não me engano. A anterior fizemos em outubro. Então, fizemos ali a festa, foi na base de 400 pessoas, fizemos ali na associação, né? Ali de São Bernardo, lotada. E, graças a Deus dá uma boa repercussão, o pessoal gosta. Muito bem, Daniel, agradeço demais o seu bate-papo hoje aqui com a gente, obrigado. Viu? Agradeço também a sua companhia e eu te encontro no próximo episódio. Até lá!